Estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 10, de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe? Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando o jovem ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus? Eles ficaram muito espantados ao verem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com esse Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, onde nós vemos Jesus apresentando como entrar no reino de Deus. Nesse Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 10, de 17 a 27, Jesus apresentou na vida daquela pessoa o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Pois aquela pessoa que viu Jesus a caminhar, veio ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele e trouxe aquela pergunta em seu coração. Talvez uma pergunta que ninguém ainda soube responder. Talvez tivesse respondido de um jeito que o agradasse. Talvez tivesse respondido de um jeito que lhe fizesse bem. Mas Jesus deu àquela pessoa aquilo que ela buscava, a resposta verdadeira. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Se só Deus é bom e mais ninguém. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse a ele: Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta então. Já que você observa os mandamentos, da mesma forma que você busca uma resposta, Jesus também deu uma resposta para aquelas dúvidas que havia naquele coração. Talvez o seu coração seja o mesmo coração dessa pessoa que veio, ao ver Jesus caminhando, veio correndo de uma forma, talvez assim, afobada, buscando uma resposta rápida, rasteira, né?
Como o povo fala, né? Eu preciso de uma resposta rápida e rasteira. E Jesus disse a ele, olha, primeira coisa, aquela jovem, aquela pessoa, aquela mulher, ninguém fala se era uma mulher, se era um senhor, se era uma criança, se era uma senhora idosa. Mas, com certeza, aquela pessoa, independente da sua idade, tinha que ter uma resposta para suas dúvidas. Quanto de nós buscamos respostas naquilo que não vem de Deus? Quanto de nós buscamos respostas naquilo que não faz bem, dependendo da resposta, não é verdade? Você tem uma pergunta. Cada um de nós temos uma pergunta para fazer para Deus. A pergunta dessa pessoa era essa: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, nos mostra que devemos observar os mandamentos, mas aquela pessoa respondeu: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E aí terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Sabe por que Jesus disse a ele isso? Porque Jesus percebeu que o que atrapalhava a vida daquela pessoa não era observar os mandamentos, não era nada daquilo. O que atrapalhava a vida daquela pessoa que viu Jesus caminhar, que veio correndo diante de Jesus, que veio Jesus, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna, que escutou de Jesus porque me chama de bons, que escutou de Jesus dizer que só Deus é bom e mais ninguém, só Deus é bom e mais ninguém. Depois de tudo aquilo, depois de ver Jesus falar que conhecer os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquela pessoa disse: Senhor, eu já observo tudo isso desde a minha juventude. Quer dizer, já é uma pessoa experiente. Já era uma pessoa experiente, porque ele disse: tenho observado tudo desde a minha juventude. Não é uma pessoa nova mais. Era uma pessoa experiente. Por isso Jesus disse a ele: então, só uma coisa te falta. Já que você observa os mandamentos, já que você pratica os mandamentos, só uma coisa te falta. Vai. Vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois vem cá. Depois vem me seguir. Tem pessoas que muitas coisas têm a seu dispor. Tem na sua casa, tem muitos luxos, tem muitas coisas que o separam, que atrapalham, mas ele não percebe, ele acha que o seu dinheiro compra tudo, os seus bens materiais compra tudo, e se encaixa verdadeiramente nessa oração: vai. Jesus enviou aquela pessoa primeiro. Jesus mandou aquela pessoa ir, não é voltar. Quando alguém fala para você assim, volte, é sinal que você já foi, que você acolheu aquele chamado de vir, de voltar. Mas Jesus não. Jesus colocou no coração daquela pessoa para ela ir. Vai. Se desprenda, se solte, se liberte daquilo que te prende, daquilo que te atrapalha a sua vida. Talvez nós precisamos disso, de ir, ver o que nos atrapalha, de ir, ver o que nos aprisiona. Jesus enviou aquela pessoa depois de tudo que ele disse, que ele tinha observado os mandamentos, mas ele não esperava de Jesus uma resposta tão forte que o tocasse e voltasse a reviver aquilo que ele tinha. Jesus deu uma resposta sobre os seus bens materiais. E o que aconteceu? Ele estava alegre, ele estava calmo, ele estava sossegado, ele estava assim, como vou dizer assim, tranquilo. Mas depois daquilo que Jesus disse a ele que ficou abatido. Jesus disse a ele: olha, só uma coisa te falta, vai. Jesus enviou a ele dizendo: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres.
Olha para você ver. Tem coisas que quando nós ouvimos atrapalha o nosso sentimento. Talvez aquele jovem, aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, independente da idade, por ele disse mesmo, desde a minha juventude, tenha observado tudo que o Senhor falou. Talvez aquela pessoa precisasse mesmo de ser curado dos seus apegos. Talvez você precise ser curado, ser curada, pois seu apego é maior do que a sua fé. O seu apego é maior do que a sua devoção. Tem pessoas que não participam mesmo de Santa Missa. Tem pessoas que não participam mesmo de cultos evangélicos, enquanto não sentir que Deus está agindo na sua vida. Tem coisas que nos atrapalham. Tem coisas que nos impedem de seguir Jesus. Pois aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora que foi correndo até Jesus, buscar uma resposta, querer ganhar a vida eterna, Jesus disse: ele observa os mandamentos que eu vou falar para você. Talvez você tenha a mesma situação dessa pessoa, dizendo: Senhor, eu observo todos os mandamentos, eu vivo dentro da igreja, eu rezo o terço, eu vou à missa todo dia, eu comungo, eu faço isso, eu vou ao culto evangélico, eu participo, eu escuto o que o pastor fala, eu pratico, eu escuto o que o padre fala, eu pratico. Mas, se tocar nos meus bens materiais, eu vou ficar triste, Senhor. Assim como aquela pessoa que buscava em Deus ganhar a vida eterna, mas não tem coragem de se desprender dos seus bens materiais, não tem coragem de desprender do seu carro. Eu não vou dar carona para fulano, não, que fulano está todo sujo, ele vai sujar o meu banco, ele vai sujar o meu tapete, não vou dar carona. Está todo molhado. Tem pessoas que se baseiam em coisas tão pequenas que os impedem de enxergar que Deus está agindo na sua vida. Deus nos fala através de situações como essas, de pessoas que você vê passar na rua, está todo molhado, está todo sujo, e você vai falar assim: se eu der carona para aquela pessoa, com certeza ela vai sujar o meu banco de barro, ela vai sujar o meu tapete. Quando você entrar na minha casa, por favor, tira o seu sapato, viu? Tira o seu chinelo, está todo sujo de barro, seca lá fora. Tem pessoas que se prendem às coisas do mundo, que deixam as barreiras impedirem de enxergar a Deus, pois Deus fala em situações que nos envolvem e que nos deixa, nos prendemos em coisas materiais, como essa pessoa que se prendeu nos seus bens materiais e ficou abatido, ficou triste, ficou revoltado, ficou ressentido com Jesus, pois Jesus disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem me seguir. Pois sabe por quê? Que Jesus disse a ele para ele ir vender e dar aos pobres tudo que ele tinha e depois seguir Jesus, porque aquilo estava impedindo de seguir Jesus. Talvez seja isso que está te impedindo, os seus bens materiais. Sabe qual o maior tesouro? É aquilo que Jesus disse: e terás um tesouro no céu. E o que é o tesouro no céu? Onde as traças, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não come. Sim, o nosso maior tesouro está no céu, pois quem encontra um amigo encontra um tesouro. Quem encontra um amigo encontra uma pérola no campo. Por isso Jesus disse àquela pessoa: vai, se desprenda, se solte, se liberte das coisas do mundo. Não é tanto observar os mandamentos, pois observar os mandamentos é muito simples. Agora, praticar os mandamentos é difícil. Todos nós sabemos, mas Jesus disse a ele: já que você observa os mandamentos, tudo que você tem, vem, vai, vende, dá aos pobres e vem seguir-me. Pois aquilo que te prende é a sua falta de desapego às coisas materiais. E nada melhor do que escutar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nada melhor do que sentir a palavra de Deus ressoar dentro do nosso coração, como se você chegasse diante de uma caverna e gritasse: "Uou!" E você vai sentir que aquela mesma resposta vai chegar até você. É como uma rua sem saída. É como uma caverna que ecoa aquilo que você fala.
Pois quando você fala com Deus, Deus fala com você. Quando você fala com Deus, Deus fala com você. Deus toca o seu coração, Deus cura a sua vida, Deus te liberta, Deus te transforma, Deus te restaura, Deus te renova pela ação do Espírito Santo, que é de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Carta de São Paulo aos Hebreus. Vou sempre falar para você. Sabe por quê? Porque é preciso, porque é necessário. Ai de mim se não falar, ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não anunciar que a palavra de Deus é viva. É uma palavra que toca, é uma palavra que remove as montanhas que há dentro de você, montanhas que te impedem, montanhas que impedem você de caminhar, pois você está sentindo esse peso dentro de você, pois a palavra de Deus hoje quer libertar, quer transformar esse coração que sofre. Nada melhor, nada melhor do que sentir Deus, pois aquela pessoa, a primeira atitude, ela veio correndo. Segunda atitude, ajoelhar diante de Jesus. Terceira atitude, perguntar. Quarta atitude é responder para Jesus. A quarta atitude é escutar Jesus. A quinta atitude é aprender com Jesus. O que ele aprendeu? O que ele aprendeu? Na quarta atitude ele disse: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Na primeira atitude essa, veio correndo. Segunda atitude, ajoelhar-se diante de Jesus. Terceira atitude, perguntar de Jesus. Quarta atitude, saber de Jesus como ganhar a vida eterna. Quinta atitude, escutar Jesus. Escutar. É o que nós precisamos ter as atitudes. 5 atitudes: correr, ajoelhar, falar, escutar. Pois precisamos nos aproximar a cada dia mais do Senhor. Pois precisamos a cada dia mais, sentir a presença viva e eficaz de um Deus que nos ama. De um Deus que ama você. Independente da sua religião, independente da sua situação, se você é pobre, se você é rico, se você é negro, se você é branco, se você é pardo, se você é mameluco, não importa a sua cor, não é cor que faz salvação, não é religião que faz salvação, não é doutrina que faz salvação. Quem nos salva, meu irmão, minha irmã, quem salva você e sua família, quem me salva a minha família, é Jesus Cristo. É o mesmo Deus seu, é o mesmo Deus que é meu. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o mesmo Deus de Naamá. É o mesmo Deus de Josué. É o mesmo Deus de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que toca, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que liberta. Esse Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que deu a vida por mim e por você, e a cada dia que passa Ele está se entregando mais e mais e mais e mais por cada um de nós. É um Deus que estava lá no jardim das oliveiras, dizendo ao Senhor: Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o mesmo Deus que estava lá jorrando, suando sangue, dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. É um Deus que estava ali, naquele momento, pregado, carregando a cruz, e viu Simão pegar a cruz por ele. Talvez seja esse momento em que nós precisamos ir e nos desprender das coisas que nos impedem, e precisamos nos aproximar mais e mais de Deus. Talvez não sei o que você está passando nesse momento, não sei a sua situação, não sei a sua dor, não sei. Deus sabe, meu irmão, Deus sabe, minha irmã, Deus sabe da sua enfermidade. Deus sabe se você está no leito hospitalar, que está nos ouvindo nesse momento, mas sinta que Deus ama você. Não sei se você está envolvido com drogas, mas creia, acredite, meu irmão, que Deus pode transformar a sua vida. Talvez a sua vida seja a mesma vida daquele homem, daquele pai que tinha um filho que estava mudo, que foi até o Senhor dizer: Senhor, se podes, cura.
E Jesus disse: se eu posso, claro que eu posso. Basta que você acredite, basta que você tenha fé. Assim como o cego teve fé, assim como todos tiveram fé, o Senhor curou aqueles corações que estavam despedaçados pelas ilusões do mundo. É preciso que nós estejamos certos que Deus pode curar todas as nossas enfermidades. Talvez a sua enfermidade não seja maior do que você supõe, mas o amor de Deus é maior do que os seus problemas, meu irmão, minha irmã. Acredite. Em João 6, versículo 66, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com Jesus. Então Jesus perguntou aos 12: quereis também vós retirar-vos? Também quereis vós me deixar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Olha para você ver, meu irmão, minha irmã, é cada momento que nós partilhamos aqui essa palavra, e nós sentimos que essa palavra vem em direção ao nosso coração. É uma palavra que nos faz bem. Talvez seja isso que você precisa sentir-se bem diante do Senhor. Talvez você sinta-se mal diante do mundo. É necessário que você sinta-se bem diante do Senhor. Também vós quereis deixar-me? Talvez seja para você agora que está aí, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho. Não sei onde você está, se você está viajando, se você está chegando. Essa palavra é feita para você. É como se dissesse assim: puxa, serviu para mim. A carapuça serviu para mim. Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, a quem nós iremos? Se somente Jesus tem palavra de vida eterna, a quem nós iremos? A quem você vai? Hein? A quem? Me diga. Responda para você mesmo. Eu quero ir para Jesus. Eu quero ter Jesus. Eu quero viver com Jesus. Eu quero que você viva também com Jesus, meu irmão, minha irmã. Viva por Jesus. Viva com Jesus no seu coração, na sua vida. Não deixe que nada no mundo atrapalhe você. Não deixe que assim, da mesma forma que essa pessoa correndo até Jesus, buscando uma resposta, querendo ganhar a vida eterna, que Jesus deu as respostas todas ali, uma por uma para ele, uma por uma. E Jesus disse a ele: olha, já que você observa os mandamentos, então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e me segue. E o que aconteceu? O que aconteceu é que ele ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. A sua riqueza, meu irmão, não te leva a nada. O seu dinheiro não te leva a nada. O seu dinheiro não te compra vida, não te dá vida. Só enche a sua barriga, só enche você de carro, de problemas, de dívidas. Só uma coisa te é necessária: vai, se desprenda e se abandone nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor, peça muito mais, peça que esse amor te invade cada dia mais, meu irmão, minha irmã. Vai sentir-se amado, vai sentir-se amada. Talvez a sua tristeza, a sua depressão precisa de ser vivida dessa forma, de ir, se desprender. Você que está depressivo, você que está na depressão, busque a razão por que você ficou assim. Famílias, busque a razão por quê? Porque o teu filho, a tua filha, o teu amigo, a tua amiga entrou na depressão. Busque essa razão. Vai lá. Você sabe por quê? Porque toda depressão tem cura a partir do momento em que a gente busca a raiz. Assim como um dente que dói, o dentista, ele vai lá na raiz cuidar da dor, para saber, não é o dente que dói, é a raiz. É lá dentro. É necessário que você vá buscar toda a solução de seus problemas, dessa depressão, dessa enfermidade que te ataca, dessa dor que te aflige.
dessas mágoas que está dentro do seu coração, desse ressentimento que te impede de ser amado e amar as pessoas da sua família. Pede ao Senhor, diga ao Senhor: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito que está abatido. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito que está triste. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito que está assim sofrendo, Senhor. Um espírito, Senhor. Eu te peço um novo Espírito Santo. Eu te peço uma vida nova. Eu te peço, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha acalmar a tempestade que eu vivo agora. Eu te peço, Senhor, vem tocar as feridas do passado. Vem curar esse meu coração, Senhor. Talvez seja isso em que você mais precise. É pedir ao Senhor: Senhor, ama-me, cura-me, liberta-me. Peça ao Senhor para acalmar a tempestade da sua vida. Peça. Fale para o Senhor das suas dores. Fale para o Senhor das suas lágrimas. Isso. Chore. Deixe ser amado. Sinta-se amada, sinta-se amado, não importa onde você esteja. O amor de Deus é assim, que envolve e te traz de volta à vida. Mar agitado e o barco se enchendo de água, e preocupados se lamentavam, dizendo: ó Mestre, estamos perecendo. Ó Mestre, estamos perecendo. Ele se levantou e logo ordenou que os ventos então se acalmassem. Ele se levantou e logo ordenou que as águas não mais se agitassem. Quem é este que até o vento conhece a voz? Quem é este que até o mar agitado obedece? Quem é este? Seu nome é Jesus. Acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade. Eu quero navegar seguro ao lado teu, Senhor. Acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade. Eu creio que a bonança vai chegar sobre minha vida. Ele se levantou e logo ordenou que os ventos então se acalmassem. Ele se levantou
acalma minha tempestade. Eu creio que a bonança vai chegar sobre minha vida.